Olá, aqui é o Marcos Beck e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma das estruturas de história que eu mais uso. Eu já falei várias vezes aqui, em vários vídeos, sobre estrutura de história. A parte mais padrão, assim, a parte mais básica é a estrutura em 3 atos, que é o início do storytelling, né? Tudo começou com esses 3 atos, que é basicamente início, meio e fim. E aí eu tenho vários vídeos aqui no meu canal que falam sobre isso, sobre esse tipo de estrutura, né? Sobre como dividir ali, né? O que divide o primeiro ato do segundo, o que divide o segundo do terceiro e assim por diante. Mas essa é uma forma de estrutura muito simplificada, né? Muito básica, digamos assim. Na hora que você vai montar uma história mais complexa, digamos assim, ou mais bem estruturada, você continua tendo os 3 atos, mas você pode entrar em estruturas um pouquinho mais interessantes, digamos assim. Uma delas, que eu já falei aqui no canal também, e que eu acho que é a mais conhecida de todas, é a estrutura da jornada do herói, que é aquela básica que a gente sabe que Matrix usa, né, e que várias outras histórias conhecidas usam. A jornada do herói foi basicamente desenvolvida a partir do estudo de mitos antigos, né? Então, como que essas histórias, como que as jornadas lá, sei lá, do Hércules, de maratona, como que tudo isso era contado antigamente, né? E talvez até antes, né, dessas referências. E aí, a partir daí, ela foi estruturada por um professor, que agora me falta o nome, que foi o Campbell, na verdade. Né? Foi estruturada e aí ele escreveu um livro, né, sobre a jornada do herói e tal, o Monomito, né, que é o outro nome também. É uma estrutura de 12 partes, bonitinha e tal, é a estrutura da jornada do herói. Mas não é sobre essa estrutura que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou falar sobre uma outra estrutura que eu descobri alguns anos atrás, e eu inclusive ensinei, né, no meu antigo curso HQ na Prática. Quem fez o HQ na Prática já conhece essa estrutura, que é a estrutura de plot em 6 estágios. É de um consultor de roteiro e storytelling lá de Hollywood, chamado Michael Holt. E o Michael Holt ele trabalha como consultor aí para grandes filmes, para roteiro, e ele tem cursos, ele tem workshops explicando um pouquinho sobre como funciona esse método dele. Então o meu objetivo aqui não é tentar explicar o método do Michael Holt 100%, mas apresentar ele para vocês e dizer o porquê que eu gosto de utilizar esse método, certo? Então vamos começar com o básico aqui. Eu esqueci que eu tenho que abrir ele. Então, o que é a estrutura em 6 estágios do Michael Holt? Eu estou com ele aqui na minha tela e provavelmente vocês estão vendo aí no vídeo também. Ela é dividida em 3 atos normalmente, como eu falo, é o básico do storytelling, o ato 1, o ato 2 e o ato 3, só que ele tem essas porcentagens. Então, isso tem muito a ver com cinema, mas não necessariamente a gente vai ignorar essas porcentagens, tá? Porque seria a porcentagem do filme aí, do roteiro, né, quantidade de páginas do roteiro lá para o cinema. Mas a gente também pode usar isso aqui no nosso esquema de quadrinhos e todos os outros esquemas de storytelling. Então vamos começar pelo estágio 1. A gente tem um setup. Eu já falei sobre setup poucos vídeos atrás, vou deixar um link aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo para você ir lá ver o vídeo inteiro que eu falei só sobre setup. Setup você vai encontrar na jornada do herói, você vai encontrar na estrutura do Michael Holt, você vai encontrar em vários lugares, inclusive na estrutura básica de 3 atos ou de 5 fábulas. Sempre vai ter o setup. Eu já expliquei sobre isso no outro vídeo, então não vou falar muito por aqui. E a estrutura do Michael Holt, a estrutura de 6 estágios, ela tem os 5 turning points, que são pontos de virada. E cada estágio vai passar de um para outro através de um turning point. Então, o primeiro turning point é a oportunidade, que a gente poderia fazer uma relação com incidente e citante, que é o que normalmente leva de um ato 1 para um ato 2, mas nesse caso aqui, ele está antes, né? Antes do final do ato 1, como você pode ver. Então é uma oportunidade que surge aí na vida do personagem. A gente cai para o estágio 2, que é a nova situação onde o personagem está a partir daquela oportunidade. Cai no turning point 2, que é a mudança de planos, né? O ponto de virada 2 que vai trazer do ato 1 para o ato 2. E aí sim, como eu falei, o incidente citante pode estar ali entre o opportunity, entre a oportunidade e a mudança de planos. Então entre o turning point 1 e o turning point 2. Né? O change of plans ali
pode significar aquela questão de o que a oportunidade trouxe para essa nova situação e por que você está mudando de planos. O estágio 3 é o progresso, então a partir da mudança de planos a gente tem todo o progresso. No meio da história, exatamente no 50%, a gente tem o Turning Point 3, o terceiro ponto de virada, que é o ponto de não retorno. Isso a gente também tem na Jornada do Herói, tem outras estruturas também, que é o momento onde até a gente tem escrito aí no estágio 4, a partir desse momento as apostas são muito altas, na high stakes que eles chamam. Aumenta muito o quanto você está em jogo, o quanto seu personagem tem em jogo, então não tem mais como ele voltar atrás agora, porque se ele voltar atrás, ele vai... tudo aquilo que ele colocou em jogo para continuar na jornada dele ali, ele vai perder, então ele não tem mais como voltar atrás. Então é o ponto de não retorno, o ponto onde você não pode mais voltar atrás, o nosso personagem. E aí tem o estágio 4, onde essas coisas que ele colocou em jogo vão ficar mais evidentes e muitas complicações vão acontecer a partir daí. Temos o ponto de virada 4, que é um grande setback. Setback seria tipo um revés, né, alguma coisa que acontece ali. Então a gente está chegando no final da história, com 75% ali da história mais ou menos, para entrar no final, no ato 3. Então a gente tem o Major Setback, que vai deixar o personagem numa situação muito ruim, e aí o estágio 5 é a puxada final, né, o empurrão final, então ele vai ter que tirar aquela força do nada, né, para poder chegar no clímax da história e finalmente chegar no Aftermath, que seria o final ali, aquele finalzinho da história que pode ser só para dizer o que aconteceu, é a conclusão. O Aftermath seria a conclusão. Então eu fiz um resumo aqui só para você ter uma ideia de como isso parece com a Jornada do Herói, de certa forma. Talvez até você consiga colocar um sobre o outro para mostrar, né, para a gente consegue ver pontos em comum entre eles, porque estrutura de história tem tudo a ver com o que está no nosso inconsciente coletivo. Então você quer que a pessoa que está lendo ali sua história, que está assistindo sua história, reconheça inconscientemente um pouco da estrutura, tipo assim, eu já entendi que essa história, né, da onde está vindo as referências para essa estrutura de história. Então a gente usa isso a nosso favor, né? É mais fácil da pessoa digerir uma história se tiver numa estrutura mais clássica, que tem mais a ver ali com o inconsciente coletivo. Bom, já viajei um pouquinho, vamos continuar aqui. Então a gente tem esses 5 turning points, a gente tem os 6 estágios e a gente tem os 3 atos, a gente tem a jornada interior do personagem, a jornada exterior do personagem, e assim, são estudos que a gente poderia levar muito tempo, né, para realmente explicar e entender melhor cada um desses passos. Mas o importante é apresentar isso para vocês e entender o quê? Onde esse tipo de estrutura funciona? Funciona numa série de 100 capítulos? Numa série de 50 capítulos? Provavelmente não. Assim como a Jornada do Herói teria que ser muito diluída para ser legal, assim, numa estrutura, né, para uma história muito longa. Eu usaria numa história do tipo graphic novel de 70 páginas, de 100 páginas, uma coisa assim, ou talvez uma história de alguns poucos capítulos, tipo uma minissérie. Funcionaria bem, porque ele é feito para histórias fechadas. Outra maneira que você poderia usar isso seria em arcos na sua história. Então você tem lá o primeiro arco da sua história, se você tem uma história em série, né? Primeiro arco da sua história segue todo a estrutura de plot em 6 estágios, por exemplo, né? Então o personagem começaria no Stage 1 e terminaria no Stage 6, né, ali no último estágio, exatamente no final desse arco, e depois você entraria em outro arco, e aí você poderia inclusive usar outra estrutura nesse outro arco e assim por diante. Mas a ideia de você conhecer novas estruturas é que você tenha ferramentas para poder trabalhar esses arcos na sua história, ou se você quiser fazer uma história fechada também, que tem sido assim uma coisa que eu percebo que está funcionando muito legal. Por exemplo, na Flip-Through, né, histórias que têm alguns capítulos, mas que já se encerram em algum momento, que não são eternas, né, são histórias eternas, porque o povo na internet quer ler o negócio até o final e não quer ficar esperando para sempre, né? Tipo o que eu faço em Tyler, acabo deixando todo mundo esperando aí séculos, né? Mas voltando a esse ponto, há pouco tempo eu tive uma ideia para uma história meio de drama ali, uma coisa que não tem nada a ver com a aventura que eu costumo fazer, mas a ideia veio na minha cabeça, e o que eu pensei? Eu tenho uma ideia muito suja, muito rascunho,
Como que eu faço para transformar essa ideia em uma coisa palpável, em um início, meio e fim, com uma estrutura, com os personagens evoluindo? Então eu simplesmente peguei o bloco de notas ali e saí escrevendo baseado nessa estrutura que você está vendo aí na tela, que eu te mostrei agora, que eu te expliquei agora. Eu simplesmente peguei passo a passo do estágio 1, o que vai acontecer no setup, estágio 2, o que vai acontecer, qual é o turning point 1, qual é o turning point 2. Então eu fui escrevendo a partir do que está nessa estrutura. Você pode fazer isso com a Jornada do Herói, você pode fazer isso com a estrutura de 3 partes também, de 3 atos também, de 5 fábulas. Então a ideia é que você use a estrutura para isso, e foi isso que aconteceu comigo essa semana. Por isso que eu estou até gravando esse vídeo para falar sobre essa estrutura, porque eu acho que ela pode ajudar. Então você tem uma ideia para uma história, surgiu na sua cabeça uma história legal, mas como é que você estrutura isso? Como é que você transforma isso em uma coisa estruturada, uma coisa que dá para partir um roteiro a partir do seu, ou melhor, dá para escrever um roteiro a partir da sua ideia. Então uma das formas é fazer isso. No meu curso HQ na Prática, que está com matrículas encerradas, eu não estou trabalhando nesse curso esse ano, mas até ano passado eu tinha esse curso online ainda, e nele eu explicava sobre isso, como você começar uma ideia. E é isso, basicamente, você tem uma ideia onde você escreve meio que por cima ali qual é o plot principal, quem é o personagem principal, o que está tentando impedir ele, que é para ter uma ideia da história, do plot, do tema, do que está impedindo o personagem ali de conseguir o que ele quer. A partir daí, o que eu faço? Estrutura, busco uma estrutura que faça sentido para a história e escrevo de forma bem por cima cada um dos estágios dentro dessa estrutura. Então é isso, espero que essa estrutura que eu acabei de apresentar possa te ajudar a preparar a sua história antes de você começar a escrever o roteiro, né? E que faça você entender melhor como estruturar uma história, como deixar uma história mais redondinha, digamos assim. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, também ativar o sininho para receber notificação. Não esquece de mandar esse vídeo por WhatsApp, por grupo no Facebook, para todo mundo que você acha que pode se interessar, porque ajuda bastante a gente a crescer o canal e a poder produzir mais vídeos. E também não esqueça de deixar o seu comentário falando o que você achou dessa estrutura, se você pensa em usar ou se você já usava uma estrutura antes. Conversa comigo sobre o assunto aqui nos comentários. E vá lá no meu Instagram também, @demarcosbeck. Meus links estão aqui embaixo na descrição para você ler meus quadrinhos gratuitos lá na plataforma Flipthrough e também para me seguir no Instagram. Até a próxima!